E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Belezinha na quarentena? Vamos lá então. Primeira aula de Física A, certo? Vamos começar então com o movimento uniforme. E para começar o movimento uniforme, antes eu vou dar alguns recadinhos para vocês. Primeiramente, quanto ao Clarzão, como é que vai funcionar na matéria de Física A? Na matéria de Física A, eu vou estar postando toda semana o conteúdo da próxima semana, ou seja, essa semana eu estou postando o conteúdo que vocês vão ver semana que vem, na próxima videoaula. E o cronograma também, então eu vou fazer um cronograma certinho para vocês verem que aula que vocês vão ter, qual que vai ser a próxima, qual que vai ser o próximo conteúdo, já para vocês terem uma ideia, pra vocês já, se tiverem alguma dúvida, já vêm tirando. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou estar postando na semana anterior, a próxima semana já, para vocês darem uma estudada? Eu acho legal vocês já darem uma olhadinha, vocês já verem mais ou menos aonde vocês vão ter dúvida, o que de dúvida vocês podem ter. E eu já poder trabalhar essa dúvida já na própria aula, certo? Então a própria aula já vai ser principalmente a aula em si, né? Pra todo mundo aprender o conteúdo certinho. E também aqueles que tiveram alguma dúvida, eu já consigo sanar essa dúvida já no início, explicando mesmo, que eu acho um pouco mais fácil de entender do que por mensagem, de texto principalmente. E também eu consigo ajudar todo mundo, assim, se talvez a dúvida de um seja a dúvida de outro, certo? Dito isso, vamos começar então com o movimento uniforme, que foi postado semana retrasada para vocês da Class 1. Esse é o movimento uniforme. Vamos lá. O que é o movimento uniforme? De maneira bem simples, ele é uniforme. Como assim? Ele tem uma velocidade constante, então ele tem alguma coisa constante, por isso que tem esse uniforme. O uniforme vem um pouco de que mantém alguma coisa constante. E de movimento, ou seja, não está parado, tem alguma coisa se movendo para acontecer isso. Nós dizemos que o movimento uniforme ele não tem aceleração. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre aceleração, como funciona e tudo mais. Mas nesse caso, nessa semana, como é o movimento uniforme, não tem aceleração. Então a única coisa que varia é o tempo e a posição. O que isso significa? O tempo varia porque basicamente a gente não consegue parar o tempo, eu acho. A gente não consegue parar o tempo. E a posição, já que ele está em movimento, ele vai andar, ele vai correr, ele vai acelerar não, ele vai se mover nesse percurso, nesse trajeto que a gente vai estudando, certo? Então é basicamente essas duas coisas que vão variar, ou seja, vão mudar, e a velocidade vai estar sempre a mesma. A velocidade, se ela é positiva, ou seja, se ela está indo para frente, ela vai continuar indo para frente, e se alguma coisa que você está estudando está indo para trás, ele vai continuar indo para trás, ok? Essa é a ideia principal do movimento uniforme, então a gente vai trabalhar em cima disso, certo? Opa, erros técnicos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender no movimento uniforme é a parte referencial, certo? O que é o referencial? Se você está indo para frente ou para atrás. Basicamente isso, de uma maneira um pouco simplificada, mas de mais fácil compreensão. Então, se você está indo para frente, como o nosso carrinho agora vai estar andando para frente, opa, de novo, nosso carro vai estar indo para frente, ou seja, ele estava aqui no início da tela e ele foi para o final da tela. Então, ele percorreu um trajeto, certo? Ele percorreu um espaço, digamos assim, que a gente trabalhou um pouco na semana de básicas, se quiserem dar uma lembradinha. Então, ele percorreu esse espaço e chegou de um ponto até o outro. Ele chegou de uma cidade até a outra cidade, chegou de uma esquina até a outra, enfim, pode ser qualquer coisa que vocês imaginarem. Por exemplo, eu saí do meu quarto e vim até a sala, ou no banheiro eu fui para a cozinha, qualquer coisa que vocês imaginarem, nós podemos estudar dessa maneira, certo? Você indo de um ponto até outro ponto. Assim como a gente também pode adotar o contrário, a gente indo de um ponto positivo e voltando para trás, ou seja, a gente dando essa marcha ré, digamos assim, a gente caminhando ao contrário do movimento do que a gente adota, certo? Que seria esse caso, onde ele volta para trás, certo? Onde ele volta para o início. Ok. Dito isso, o que é o referencial? O referencial, como a gente trabalhou um pouco, vou só dar uma retomadinha para ver se todo mundo pegou bem, que lembra que eu comentei na semana de básicas que esse ponto de referencial a gente vai usar muito, muito, muito na física. Então, dando uma relembrada, então, o ponto referencial é o ponto onde a gente escolhe para começar. Então é aquele ponto zero, aquele ponto onde a gente vai
estudar tudo a partir dele, ok? Então tudo que a gente for ver, a gente adota esse ponto. Tem só um adendo bem legal sobre isso. Bem legal não. Bem legal é meio forçado de falar. Só um adendo bem importante, que a partir do momento que você adota um referencial, para você mudar esse referencial, você tem que tomar algumas precauções, ok? Então eu recomendo sempre que vocês forem fazer o exercício ou fazer qualquer problema que tiver em física, quando você adota um referencial, você trabalhar apenas com ele. Raras exceções você vai ter que ficar mudando de um referencial para o outro. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a partir do momento que você adota um referencial, se você tem que mexer nele, você acaba tendo muita dor de cabeça, ok? Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com um movimento de um carro numa rodovia. A partir do momento que você adota um referencial, por exemplo, uma árvore que está lá numa posição qualquer da rodovia, e ela é o ponto zero, você trabalha com o carro indo e voltando a partir da árvore, ok? Então, se ele está indo para a esquerda da árvore, por exemplo, você adota como positivo, se ele está indo para a direita da árvore, você adota como negativo. E você trabalha sempre com esse referencial, sempre o referencial da árvore. Por que isso? Porque a partir do momento que você está trabalhando com o referencial da árvore, e você, por exemplo, quer mudar para o referencial do carro em movimento, ou seja, você vai estudar todo o movimento a partir do carro, ou seja, a árvore ficou para trás, não foi o carro que foi até a árvore, a árvore que veio até o carro. É um pouco estranho falar isso, mas é a mesma coisa, mas são perspectivas diferentes, conseguem compreender? Então, assim, adote o referencial e permaneça com ele até o final. Raras exceções, como eu falei, que você vai ter que mudar isso. Você adota um referencial e a partir do momento esse referencial já não é mais tão bom de ser usado, você adota o outro, ok? Lembrando um pouco da básicas também, que a gente trabalhou com a parte de... Sempre adota um referencial que fique mais fácil para você trabalhar. Então, se você vê que tem um referencial que ele está complicando demais as contas, que está vindo umas contas muito zoadas, você pega e fala assim, cara, eu acho que essa conta não é pra mim. E joga tudo fora, assim, sai correndo, mentira. Então, você pega e fala, cara, eu acho que esse diferencial tá deixando o caminho muito mais difícil, vamos ver de outra forma, ok? É isso sobre referencial. Agora eu vou falar um pouco como é que nós vamos trabalhar esse movimento uniforme na física de uma maneira simples. Bom, primeiramente, o que é a velocidade? A velocidade é o tanto que a gente varia de espaço num tempo. Como assim? É o carro. Você tem lá o carro e ele tem quilômetros por hora, certo? Quilômetros barra hora. Vocês devem lembrar mais ou menos isso. Significa o quê? Quilômetros, certo? Divididos por hora. Ou seja, um espaço dividido pelo tempo dele, certo? O tempo que você demora para percorrer esse espaço, certo? A gente trabalha muito na física com horas, com segundos, metros, quilômetros. São as unidades mais usuais. Mas tem algumas outras também, principalmente em outras frentes que vocês vão ver, principalmente em elétrica, com o professor Fábio. Algumas unidades um pouco maiores ou muito menores, como pico, nano, mega e algumas outras. Comigo também, na parte, quando a gente for trabalhar um pouco com astronomia, vocês vão ver algumas unidades muito grandes, principalmente quando a gente vai trabalhar com distância entre algumas coisas, enfim. Mas, por que eu falei isso? Porque eu disponibilizei no Classroom também um material extra sobre... peraí, minha garganta tá um pouco ruim. Sobre esses prefixos que a gente chama, que tem a utilidade de facilitar um pouco a nossa compreensão, um pouco a nossa escrita também, que é muito mais fácil você falar, por exemplo, 1 megabyte, já pensando um pouco no computador, do que 10 a nona bytes, entende? Então é um pouco mais fácil você trabalhar com isso, um pouco mais simples de escrever também, em vez de você colocar lá aquele 10, 9, blá 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 blá, você só coloca um N alizinho e acabou, ok? E é isso basicamente velocidade. A velocidade então é a definição de um espaço percorrido em um certo tempo, ok? Tem a aceleração também que a gente vai trabalhar, que daí já é a variação dessa velocidade, ou seja, quanto que essa velocidade vai variar no tempo. Mas isso a gente vai trabalhar na semana que vem, já com MRUV, o MUV, que já é com aceleração, ok? Dando uma trabalhadinha um pouco nessa equação ali de V igual a S menos S0. Lembrando que eu vou disponibilizar os slides no Classroom para vocês darem uma olhadinha no slide a slide.
é basicamente o mesmo conteúdo também do material que eu disponibilizei. Então, eu vou usar muito como base o material que eu disponibilizei semana passada, no caso, essa semana que vocês estão agora vendo esse vídeo. Eu vou usar um pouco do material que eu usei dessa para a semana que vem, mas eu vou sempre adicionar alguma coisa, assim que eu for lembrando, ou assim que vierem dúvidas, eu acho importante ressaltar esse ponto, ok? Dando uma brincadinha um pouquinho com aquela equação, a gente chega que S igual a S0 mais VT, que a gente também pode chamar de sorvete. Sorvete. É uma maneirinha de você lembrar sempre isso, então S igual a S0 mais VT é nada mais que um sorvete. Sim, é um sorvete. Outra coisa também que é legal você trabalhar nessa equação é que muitas vezes o T0, que é o tempo inicial da equação, a gente pode usar como zero para simplificar muito as contas. Então a gente já tira uma letrinha daquela ali, que em vez de ficar S igual a T0 mais VT menos T0, blá, 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 já me engasguei, você só coloca VT, ok? Que é o tempo. Fica bem mais sucinto. Mas por que a gente vai usar essas duas equações? Basicamente elas são as mesmas, a única coisa que a gente faz é dar uma passadinha multiplicando de um lado, ou passadinha dividindo para o outro, soma de um lado, soma do outro, e chegou na equação que a gente precisava. A primeira, que seria a equação da velocidade, a gente usa ela basicamente para descobrir qual é a velocidade média no trecho. Então a gente tem a posição que o carro começou, a posição que o carro terminou, a gente tem o tempo que demorou para isso acontecer, se demorou 1 hora, 2 horas, 10 segundos, 1 milésimo de segundo que seja, e a gente descobre qual é a velocidade desse carro nesse trajeto, qual é a velocidade média desse carro. E também a gente tem que é a segunda, que é a do sorvete, que agora eu vou chamar de sorvete, que eu gostei. A equação do sorvete, que a gente consegue descobrir onde que o carro está no momento. Ou seja, por que a gente vai usar isso? Por exemplo, a gente está em uma viagem daqui para São Paulo. Para São Paulo. Deve dar o quê? Umas 4 horas, 5 horas daqui até São Paulo? Eu acho que mais ou menos esse tempo. E é um pouco intuitivo você falar que se demora 5 horas, 2 horas e meia, você vai estar mais ou menos na metade do trajeto, certo? A gente vai estar na metade do trajeto entre São Paulo e Curitiba. Mas, uma coisa... mas e se for um tempo meio quebrado, digamos assim, um tempo não tão fácil de você ver? Por exemplo, 1 hora e meia. Já não é meio, já não está no meio, ou seja, não é a metade do caminho, está antes da metade do caminho. Mas está aonde necessariamente nesse meio termo, entende? Então a gente usa essa equação para saber onde é que vai ser essa posição no final das contas. A gente também pode descobrir o tempo, a gente pode descobrir a posição inicial, a posição final, a gente pode descobrir muitas coisas através disso. É só você... Normalmente o exercício vai dar os valores, e a gente só joga os valores que a gente conhece, e os valores que a gente não conhece a gente descarta. A gente coloca como fatorzinho lá pra gente encontrar. Bem de boa essa parte, eu acredito. E vamos lá então. Vamos trabalhar agora com classificação do movimento. Como eu falei, o movimento uniforme ele não tem aceleração. Então ele pode apenas ter duas formas. Lembra um pouco do referencial, se o referencial indo para frente ou indo para trás? Pois bem, agora ele faz diferença. Se a gente está indo para frente, ou seja, se a gente está indo a favor do referencial, a gente anota que está indo com uma velocidade positiva. Então a velocidade que a gente está andando é positiva, certo? E se a gente está indo para trás, essa velocidade é negativa. E a gente separa dessa forma o movimento. Sendo progressivo, que é um nome um pouco mais bonito do que indo para frente. Na verdade físico é meio estranho, né? Mas enfim. Então a gente anota como indo para frente como positivo, que é o progressivo. E quando a gente vai para trás, a gente chama de retrógrado, que é quando a velocidade é menor que zero. Ou seja, a velocidade é negativa. Ok? Quando a velocidade é igual a zero, a gente normalmente não trabalha, porque daí não tem movimento. Ok? Se não tem movimento, a gente não é um movimento uniforme. É só um objeto parado. Outra coisa também importante ressaltar quanto ao movimento uniforme lembra que eu falei que a velocidade constante permanece sempre a mesma? Então,
talvez eu tenha mentido sobre isso. Por quê? A velocidade permanece sempre a mesma se a gente for tratar como velocidade média. Como assim? O trajeto, muitas vezes, você tem uma montanhazinha, daí você tem que ir um pouquinho mais devagar, ou você tem aquele retão assim que você consegue acelerar, sabe? Então, aí, quando a gente trata como velocidade média nada mais é do que a média no trajeto inteiro. Ou seja, se você pegar todas aquelas velocidades que a gente teve e fazer um comparativo entre elas, a velocidade média é como se fosse uma velocidade que você conseguiu se manter no trajeto quase inteiro, que você chegaria no mesmo tempo, ok? Então, eu acredito que seja isso, basicamente, o conteúdo principal da aula de hoje, que é a aula de movimento uniforme. Lembrando que vai estar os slides, vai estar todo o material no Classroom, então dê uma olhadinha no Classroom. Eu vou estar também disponibilizando alguns conteúdos extras, acho que essa semana ainda eu posto mais exercícios sobre movimento uniforme. A galera que está fazendo, está me mandando, está indo muito bem. Eu vi que a galera está indo bem, né, nesse conteúdo. Fico feliz, já que é o início, né? Se vocês não estiverem bem no início, a gente acaba atropelando um pouco o final. Então, é sobre isso, basicamente, a aula de hoje. Semana que vem a gente vai trabalhar então com movimento uniformemente variado, que é quando a gente tem aceleração já. Ou seja, a velocidade vai mudar. E é isso, galera. Muito obrigado.